Olá, virginianos e virginianas, tudo bem com vocês? Sejam bem-vindos, Virgem, para a leitura da semana. Essa leitura é equivalente do dia 14 ao dia 21 de julho. Leitura que também é válida para o ascendente lunar e Vênus em Virgem. E eu vou começar aqui, virginianos, pela energia principal, que é a energia que vai estar aí influenciando a semana de vocês, tudo bem? E Virgem, durante essa semana, vocês estão bastante focados em tudo aquilo que se refere a trabalho e a organização. Não é uma semana que vocês vão estar prestando muita atenção em família, em cônjuge, namorado, namorada. Por mais que essas pessoas estejam por perto e que exista conversas, ou até mesmo cobranças acontecendo, é como se vocês estivessem voltados ali a uma certa estabilidade. Então é como se você estivesse olhando as coisas na sua casa, no seu trabalho, e por parte de vocês existe uma questão que vocês querem mudar, existe uma questão que vocês querem melhorar, então você vai tentar buscar melhores recursos, ou você vai começar a pensar, a pesquisar, procurar melhores ideias, para que então assim você consiga obter um resultado positivo. Então é como se durante essa semana você estivesse criando ou pensando em formas de como você pode melhorar algum aspecto da sua parte profissional. O que você está disposto ou disposta a buscar mais à frente? Com que você tem maior habilidade ou capacitação para ingressar numa nova carreira ou para começar alguma coisa nova? Mas por que existe esse foco? Porque você entende, Virgem, que você precisa ter algum tipo de segurança aqui. Porque tem alguma coisa que você está olhando na sua vida nesse exato momento que você entende assim: eu não posso contar com isso o resto da vida. Ou eu não posso contar com essas pessoas ou com essa pessoa. Eu preciso realmente ter a minha própria independência ou ter essa estabilidade de alguma forma. Ou até mesmo, se você está olhando um cenário profissional, você olha aquele ambiente profissional e você pode ter uma percepção de que você não vai ganhar nada mais, nada menos do que você já esteja ganhando. Então você começa a buscar outras formas, porque seriam formas que, de alguma maneira, te deixariam seguras. Então você olha seu trabalho e você fala: eu não vou conseguir crescer, não vou conseguir ter uma carreira em progresso aqui, porque a empresa não me dá oportunidade. Então eu preciso arrumar outras coisas, pensar em outras coisas. Então eu vejo vocês planejando muito pelo fato de olhar uma situação na sua vida atual e entender que você precisa ter uma segunda chance, você precisa ter uma segunda saída aqui. Certo? Vamos aqui para uma energia complementar. A energia complementar é uma energia que ela vem para reforçar a energia inicial, como se fosse um aconselhamento bônus. E com a energia complementar eu tenho dependurado ou enforcado. A energia complementar, ela diz assim: Virgem, você tem grandes ideias, você tem algo consigo que você está deixando parado. É interessante porque essa energia complementar, ela está pedindo para você dar um olhar para aquilo que você deixou parado, porque é exatamente isso que vai gerar algum tipo de carreira, ou que vai trazer para você essa melhor segurança em termos materiais, ou até em termos psicológicos, porque quando existe uma falta financeira, isso pode afetar drasticamente um ambiente, dependendo de como as pessoas lidam com isso. Então essa energia complementar aqui, Virgem, ela está dizendo assim: tem alguma coisa que você deixou parado na sua vida. Pode ser um curso que você parou, pode ser que você não ingressou em alguma carreira pós-graduação, sabe? Após a graduação. Pode ser que lá atrás você tenha feito
algum tipo de estudo, pesquisa, alguma coisa que é eficiente nesse momento agora. Só que você pode estar deixando isso parado por muito e muito tempo, não está investindo nisso, e seria exatamente isso que você precisaria para ingressar em alguma coisa nova. Isso aqui também pode representar os seus estudos. Se você for uma pessoa que não conseguiu completar os seus estudos, a energia ela fala, olha, seria interessante você terminar os seus estudos, se dar chances maiores de possibilidades melhores aqui. Mas é como se você tivesse algo que você trancou, parou ou você deixou de canto e que é exatamente isso que a energia fala assim, dê foco a isso. Porque isso vai te dar um resultado melhor, isso te deixa mais seguro ou segura em algum aspecto. Ou se você trabalhava com algo antes, era algo que você se dava muito bem, hoje você pode ter possibilidade de retomar isso. Bom, o que está aqui te sendo um desafio para você e o que vem para te ajudar? O seu desafio está relacionado com a comunicação. A maneira que eu estou me comunicando ou a maneira que eu permito que se comuniquem comigo. Então, por que isso está sendo um desafio? Quando a comunicação ela vem num desafio, Virgem, significa que está havendo uma dificuldade para que duas pessoas conversem, para que duas pessoas se entendam, ou para que um ambiente compreenda a sua decisão principal, a sua decisão atual. O que seria uma má comunicação? Né? Comunicações que envolvem desrespeito, comunicações que envolvem abusos verbais, comunicações que envolvem, por exemplo, humilhações. Então isso está no seu desafio. Então quando isso vem para um desafio, significa que você pode estar sendo impactado ou impactada por esses tipos de comunicação e que isso às vezes faz você desistir de algo ou faz você não querer seguir com determinado assunto ou seguir com essa questão que está parada aqui. Né? Às vezes é alguém que não está te incentivando, pode ser inúmeras coisas, mas aqui é como se a comunicação ela tivesse sendo desafiadora para você aqui em termos de como você se comunica ou como os outros se comunicam com você. Se você é uma pessoa que você trabalha com redes sociais, você pode tá tentando transmitir uma coisa para as pessoas e elas estão entendendo de maneira diferente. E às vezes você voltar um pouco à maneira como você verbalizava antes, talvez faça essas pessoas compreenderem mais. É interessante porque parece assim que a sua linguagem ela mudou, como se você mudasse sua maneira de conversar e algumas pessoas não conseguem entender o que você diz, as suas palavras. E aí é como se você tivesse que retornar um pouco a como você falava antes para ter mais atenção, para ter mais público. Então isso está sendo um desafio, porque uma vez que você aprende ou amadurece com informações, com o seu vocabulário, qualquer coisa, dificilmente você consegue regredir. O que está sendo positivo para você? Olha, Virgem, não tenha medo de finalizar com o que precisa ser finalizado aqui. Né? Não tenha medo realmente de falar, não quero mais, não quero seguir com isso e pronto, acabou. Não tenha medo de se impor. Porque a sua falta de se impor é o que gera uma vibração ruim. Então realmente finalize com algo para que você passe a ter uma mente mais positiva e as coisas passem a fluir melhor para vocês. E entender que não é o fim das coisas aqui, sabe?
que você tem a chance de acordar o que estava adormecido aqui. É como se estivesse dizendo assim, olha, pega isso que você tem e traz para fora. Para de esconder isso ou para de achar que isso não é útil, porque isso é. Pode ter alguma coisa relacionada com escrever aqui também. Talvez o seu desafio, se você escreve alguma coisa, o seu desafio pode ser na maneira como você põe as palavras ou tem alguma coisa que precisa ser ajustada, mas que se você der avanço nisso, você tem até possibilidade de ter um retorno aqui. Mas talvez exista, como eu falei, se vocês estão lidando com pessoas que trazem esse verbal mais agressivo, ou pessoas que têm esse tipo de conduta, isso acaba te atrapalhando durante o seu foco, naquilo que você está querendo desenvolver. Tenho energias de Áries, Libra, Gêmeos e Aquário, Escorpião, Leão. Semana que você começa aqui, Virgem, tendo uma discussão. Você está discutindo algo com alguém aqui. E essa discussão está sendo dada porque a ideia ou o que você está trazendo à tona não está de acordo com o que essa pessoa quer ou necessita. Então essa discussão ela só está acontecendo porque uma pessoa quer uma coisa, a outra pessoa quer outra. Você está tentando mudar alguma coisa em relação a essa pessoa, só que essa pessoa não quer mudar porque essa pessoa não acha que está errado ou errado, então ela não muda. Então isso faz você se silenciar de alguma forma, isso faz você meio que se desconectar de alguma maneira da situação ou da pessoa em questão naquele momento. Porque é como se você pensasse assim, minha cabeça, eu não aguento mais essas discussões sem fundamento, eu não aguento mais ter que ficar falando ou cobrando coisas que deveria ser simples. Deveria, assim, é o básico, sabe? Você sente assim que você tá cobrando de uma pessoa o básico de qualquer situação. O básico de um trabalho, um básico de um relacionamento. Né? O que é o básico de um trabalho? A pessoa chegar pontual, a pessoa entregar o trabalho que tem que ser feito, a pessoa respeitar a empresa. O que é um básico de um relacionamento? Respeito, fidelidade, atenção, companheirismo, né? Uma troca igual. Então, aqui é como se vocês, Virgem, tivesse cansado ou cansada de pedir o básico para uma pessoa em específico ou para as pessoas. E aí isso faz você se silenciar um pouco, faz você ficar um pouco introspectivo ou introspectiva. E aí você começa a achar que não vale a pena ou começa a vir pensamentos na sua cabeça que você fala assim, eu preciso realmente começar a pensar em mim aqui na situação. Porque se eu peço alguma coisa, a pessoa me recusa. Se eu falo que eu vou fazer alguma coisa, a pessoa fica meio que tentando pôr alguma ordem para que eu não faça. E eu sei que tem uma mudança prestes a acontecer, seja no meu ambiente de trabalho, seja no meu ambiente familiar. Eu sei que tem uma mudança para acontecer. E eu sinto que eu não vou poder muito contar com essa pessoa porque a gente pensa diferente. Ou porque em coisas que eu preciso fazer, essa pessoa não está ali me apoiando de alguma maneira. Aqui pode acontecer de alguns virginianos estar se preparando para alguma coisa importante nas suas vidas, só que às vezes vai ter que pedir ajuda para outras pessoas porque sente que não pode contar com as pessoas de casa de alguma forma. Só que depois da discussão parece que tudo volta ao normal e as coisas se amenizam. Só que ainda assim você fica ali meio
Você tá meio que desconfiado ou desconfiada, sabe, Virgem? Que tem alguma coisa por trás ou que você realmente precisa começar aqui a, a ter uma saída diferente da situação. Uma segunda saída de alguma forma. E eu realmente sinto que essa semana vocês vão libertar o pensamento, a mente de vocês de alguma situação ou de alguma pessoa. É como se a partir dessa semana você passasse a reconhecer, Virgem, o seu valor. O que você faz por uma família, o que você faz pelo seu trabalho, independente do que os outros pensam, você sabe quem você é, os seus erros e acertos. Então, vocês estão prestes a libertar o seu potencial que estava amarrado em algum lugar, esse potencial. E o que seria esse potencial amarrado? Você estava se deixando validar pelos outros e os outros definiam o que era bom ou ruim para você. E isso quebrava totalmente com quem você era. Você vai deixar o fluxo, as coisas acontecerem naturalmente, nada vai ser forçado e ninguém vai te forçar a isso também. Só que isso só pode ocorrer porque você aprendeu a reconhecer o seu valor. Então isso está te tirando de amarras aqui. Vocês podem estar lidando também com energias de touro, virgem como vocês, capricórnio, aquário, leão. Mas realmente vocês não vão. A sensação é assim, eu tô prestes aqui eu fiz muito aqui nessa situação, eu abdiquei de coisas para fazer isso aqui funcionar. Então eu reconheço o meu valor nessa situação. É isso, sabe, Virgem? Você está reconhecendo o seu valor em algo porque você acredita que você abdicou alguma coisa. Você fez algum tipo de renúncia para que isso desse certo para você, para o seu relacionamento, para a família, o que for. E você não vai deixar alguém desmerecer você nesse sentido. Ou esse grupo de pessoas, ou essa pessoa em específico, ou esse ambiente de trabalho. Tudo bem? Então é isso, Virgem. Boa semana, se cuidem. Tchau, tchau.